Fala, galera, lindos e lindas que farão o Enem 2020, como vocês estão? Espero que bem. Estamos aqui para mais uma aula do projeto Força no Enem, aula de História comigo, professora Thalita. História que é a melhor matéria do mundo, história tão legal que nem parece estudo, é ou não é? Deixa eu já ir compartilhando a minha tela aqui com vocês. Vamos lá, gente. Qual é o objetivo desse projeto? Por que nós estamos gravando essa série de aulas do projeto Força para o Enem? A gente sabe que nessa reta final para o Enem bate aquela ansiedade, né? E aí, professor, eu preciso revisar a matéria do ano inteiro. O que mais cai no Enem? Como é que eu organizo meus estudos? Então, pensando nisso, né, nós viemos aqui trabalhar dicas, questões de cada disciplina para vocês. Na aula de hoje, aula de História, né, que está dentro da área de Ciências Humanas do Enem, uma área que cobra questões de História, Sociologia, Geografia e Filosofia. Eu vou mostrar para vocês aqui o que eu pensei, né, em nós trabalharmos através dessa aula. Eu vou trazer para vocês a melhor maneira de organizar, como organizar os seus estudos em História, como estudar História para o Enem. Vamos também fazer uma análise dos exames dos anos anteriores. Essa é uma das melhores estratégias que nós podemos utilizar. Você precisa conhecer o concurso que você vai fazer, você precisa conhecer o exame, você precisa conhecer a prova, tá, gente? Isso não é diferente para o Enem. Você precisa conhecer a prova através das questões dos anos anteriores. Quando você analisa, né, as questões dos anos anteriores, você desenvolve uma capacidade de interpretação, você vai se familiarizando com o nível de dificuldade das questões. Então, eu fiz uma análise, né, gente, das provas dos anos anteriores e já deixo aqui como uma dica para vocês que vocês baixem essas provas, que vocês façam essas questões. Então, vai lá, baixa a prova da área de humanas, treina as questões de História, de Geografia, de Sociologia, de Filosofia. E claro que hoje eu quero também que você já saia daqui, né, com direcionado, né, sabendo aí como organizar os seus estudos nessa reta final. Vamos lá, gente. Coloquei aqui História para o Enem. E primeira dica de hoje, além, né, de realizar as provas anteriores, não esqueçam, como estudar História para o Enem. Galera, primeira coisa, a professora vai colocar o óculos, né, gente, que a prof não vê mais sem o óculos, a gente já precisa disso aqui. Como eu posso estudar História para o Enem? Vamos lá. A gente precisa entender como os historiadores pensam, como eles organizam o estudo, o ensino da história. Os historiadores, eles pensam de forma segmentada, de forma dividida, por áreas. Como assim, professora? Nós dividimos o estudo da história em política, em fatos políticos, fatos econômicos, fatos sociais e culturais. Muitas vezes esses fatos podem vir aí juntos. Então é muito importante que na hora de realizar o exame, na hora de resolver uma questão de história, você entenda com clareza se o que a questão está te pedindo sobre um determinado acontecimento histórico é um fato político, econômico, social e cultural, ou os dois, né? Social e cultural ao mesmo tempo. Então, é importante que você entenda com clareza para que você responda exatamente o que a questão está te pedindo. Porque às vezes a questão ela te pede um fato político e você vai lá e marca uma alternativa que fala sobre economia. Mesmo que essa alternativa tenha uma informação correta, não é aquilo que a questão está pedindo. Conseguiram entender? Então vamos lá, vamos entender o que são fatos políticos, o que são fatos econômicos, para você não errar isso na sua prova e para você organizar desde agora, tá, os seus estudos. Quando você for organizar os seus resumos, quando você for estudar Revolução Industrial, por exemplo, vai lá e estuda, né, quais são os aspectos políticos desse tema, quais são os aspectos econômicos, quais são os impactos sociais, quais são as mudanças culturais que a Revolução Industrial trouxe. Perceberam como a gente pode ir segmentando o estudo de um tema? Então, vamos lá.
O que tem a ver com político? O que é um fato político? Gente, fato político é tudo aquilo que fala de poder. Então, quando eu falo de guerras, quando eu falo sobre eleições, quando eu falo sobre golpes de Estado, sobre Constituição, né? Sobre constituições. Aliás, é um outro tema quente para o Enem. Né? A gente sabe que o Brasil teve 7 constituições ao longo da sua história e é importante que vocês estudem, que vocês entendam o momento em que essas constituições estão inseridas, né? Não é só você pegar e memorizar as constituições, é você entender essa constituição dentro daquele contexto histórico, ok? Então, quando eu falo de eleição, quando eu falo de guerra, quando eu falo de constituições, quando eu falo sobre formas de governo, democracia, oligarquia, quando eu falo de monarquia, de república, como eu falo quando se exerce um poder, né, como se legitima um poder. Todos esses são fatos políticos, ok? Vamos lá, segunda forma, né, aqui, segunda dica. Fatos econômicos. O que são fatos econômicos? Tudo aquilo que tem a ver com dinheiro, com capital, com fatores de produção, então terra, trabalho. Quando eu falo sobre crises econômicas, né? Crise de 29, quebra da Bolsa de Valores. Quando eu falo sobre crise do açúcar, por exemplo, a gente está vivendo um momento, né, em que a gente, além de ter uma crise, né, nós estamos vivendo uma crise no setor da saúde, uma crise em relação ao coronavírus, a gente tem impactos econômicos que a gente não consegue nem dimensionar. Então, crises econômicas, né, ao longo da história também podem ser um tema quente aí para sua prova e para você conseguir identificar esses fatores econômicos, como eu falei, vai te ajudar. Outro fator econômico, né, outro aspecto econômico, trabalho. Se eu tenho uma forma de trabalho que é compulsória, se é forçada, se o trabalho é escravo, quando a gente fala ali de trabalho compulsório, mita, encomenda, então as formas de trabalho na América, as formas de trabalho ao longo da história. Tranquilo, galera? Os fatos econômicos para vocês? E os fatos sociais. Os fatos sociais, um fato social, gente, é tudo aquilo que tem a ver com as pessoas. É tudo aquilo que afeta a mim e a você. O fato social tem a ver com a organização de uma sociedade, com uma hierarquia social, ok? Quem tem prestígios dentro de uma sociedade, quem tem status dentro de uma sociedade. Então, a gente pode analisar também as divisões por gênero, se uma sociedade ela é patriarcal, se uma sociedade é matriarcal, ok? Mais uma questão social, questões raciais também, questões relacionadas à fome, à migração, todas essas são questões sociais. E as questões culturais, elas se misturam ali, né? Elas geralmente aparecem junto com essas questões sociais. Quando eu falo sobre cultura, eu falo sobre identidade, né? Eu falo sobre crenças, eu falo sobre costumes, artes, enfim, os hábitos, né? E os costumes de um povo. Então, eu quero que vocês, além dessa divisão, que vocês tenham em mente que esses fatos, né? Político, econômico, muitas vezes eles podem aparecer juntos, ou um fato que é social e cultural ao mesmo tempo. Mas a partir daí, eu acho que vocês já vão conseguir identificar dentro dos estudos de vocês, né, organizando os temas por áreas. Assim vai ficar muito mais fácil para você estudar, vai ficar mais didático, mais claro. Isso vai te orientar também na hora de resolver as questões. Vamos agora fazer uma análise aí, né, enfim, dos exames anteriores do Enem. Eu peguei aqui um gráfico que estava disponível no G1 com o que mais cai na prova do Enem desde 2009. É claro que aqui a gente vai colocar por período, por áreas, né, por períodos extensos. Mas, em primeiro lugar, o gráfico aponta aqui para a gente idade contemporânea. Galera, idade contemporânea engloba aí muitos temas importantes do século XIX, do século XX e XXI, ok? Então, quando eu falo de imperialismo, Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa,
crise de 29, ascensão dos regimes totalitários, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, lutas por libertação afroasiática, são os processos de independência dos países africanos e asiáticos. Tudo isso está dentro dessa ideia de idade contemporânea. Se eu fosse pensar em idade contemporânea para a história do Brasil, eu poderia falar com vocês sobre todo o nosso período republicano. Em segundo lugar, a gente vê aqui o Brasil colônia. Quando a gente pensa ali, né, naquela fase, desde a implementação do projeto colonizador dos portugueses aqui até o nosso processo de independência em 1822. É um período, né, muito extenso. Pode trabalhar aí questões políticas sobre a nossa colonização, movimentos separatistas, movimentos coloniais, né, os movimentos nativistas, as nossas principais atividades econômicas, o açúcar, a mineração. Então, a gente pode encontrar muitas questões também sobre escravidão aqui na América Portuguesa. Então, são todos temas que estão dentro aí da área de Brasil Colônia. Brasil Império, com grande destaque para o segundo reinado, tá? O governo do Dom Pedro II, que vai ali de 1840 até 89, é um período longo também da nossa história. E história política, aí a gente volta no que eu acabei de conversar com vocês, guerras, eleições, constituições, golpes de Estado, formas de poder, formas de governo, movimentos sociais, é um tema frequente no Enem, figurinha repetida sempre. Quando eu falo sobre movimentos sociais, eu estou falando sobre ações coletivas que pressionam por alguma demanda. Então, eu tenho, em diferentes momentos da história, em diferentes países, a luta por igualdade racial. Nós temos um movimento feminista, a luta por direito de voto, a luta pelo direito de trabalho, a luta pela libertação sexual. Eu tenho também a luta pela posse de terra, não só aqui na América, né, mas, enfim, movimentos aí ao longo de todo o globo, como a luta pela posse de terras, conflitos, né? Eu tenho também movimentos identitários, luta por direitos trabalhistas, então as mobilizações, as greves, as mobilizações operárias que aconteceram ao longo da história em prol, né, buscando ali, reivindicando direitos trabalhistas, movimentos pela redemocratização, todos esses são movimentos sociais que podem aparecer na sua prova do Enem. Próximo aqui, olha, questões sobre patrimônio histórico, cultural e memória. Galera, o que é um patrimônio histórico? O que é um patrimônio histórico nacional? É tudo aquilo que tem a ver com a minha identidade, com a identidade, né? Um patrimônio é tudo aquilo que tem a ver, com a identidade do Brasil, com a nossa identidade nacional. Então, patrimônio é aquilo que ajuda a construir a identidade de uma nação. Tranquilo? Esse patrimônio, ele pode ser mundial, ele pode ser nacional. Esse patrimônio, ele pode ser material ou imaterial. Por exemplo, um patrimônio material, galera, um prédio pode ser um patrimônio material, um museu que tem ali um acervo arqueológico. Tivemos, inclusive, nos últimos anos, aí a grande perda, né, do acervo do Museu Nacional. Um patrimônio material pode ser uma zona urbana, como, por exemplo, a cidade de Ouro Preto. Quem já viajou à cidade de Ouro Preto, quem já foi à cidade de Ouro Preto, percebe, né, que ali é como se você fizesse uma viagem no tempo, como se você estivesse no Brasil colônia, no período minerador. Então, a cidade de Ouro Preto foi considerada patrimônio da humanidade, né? Não só um patrimônio nacional. Então, uma roupa pode ser um patrimônio material, uma moeda. E o patrimônio imaterial, professora? O patrimônio imaterial é aquilo que, digamos, que não é tangível, ok? Então, uma receita. Professora, a gente tem o acarajé, a feijoada. Professora, mas tem uma galera que manda muito bem. Então, mas pensa aí naquela receita da sua família. Sabe? Aquela receita que é muito famosa. Às vezes eu ligo para minha mãe para pedir uma receita, eu faço, mas não fica igual que ela faz. Consegue entender? Então, é algo que eu posso até ter a receita, mas não, é algo que não necessariamente é concreto. Conseguiram entender? Então,
comida, conhecimentos que são passados de geração em geração, canções populares, religiosidade, festas, carnaval, o frevo, são patrimônios imateriais, ok? Espero que tenha ficado claro. Ah, outra coisa, quem é responsável, né? Qual órgão é responsável pela manutenção, pela preservação do patrimônio histórico nacional? O IPHAN. Ele já apareceu algumas vezes aí na sua provinha do Enem. Você pode pesquisar, o IPHAN tem um site. Tira um tempinho, vai lá, dá uma olhada, né? Estuda um pouquinho sobre os nossos patrimônios. E em nível internacional, professor, e em nível mundial, quem é que cuida da preservação dos patrimônios históricos? A ONU, tá, gente? Mais especificamente, a Unesco. Então, é um tema aí que vale a pena vocês darem aquela conferida. Era Vargas, essa todo mundo já sabe. Ah, professora, mas a gente esperou que fosse cair. Era Vargas no ano passado, na prova de 2019, e não caiu. A gente ficou muito chateado. Galera, não é porque não caiu Era Vargas no exame de 2019 que não vai cair mais, tá? Era Vargas é sempre um tema frequente nas provas. Então, estudem Era Vargas, sim. É sempre importante nós estarmos atentos a isso. Claro que se a gente for analisar o exame de 2019 com o exame dos outros anos, o que a gente consegue perceber? Ao longo de todos os anos, a gente percebia que a história do Brasil tinha um peso maior. As questões de história do Brasil, elas apareciam em maior quantidade na prova. Em 2019, nós tivemos um pouco mais de questões de história geral. Então, nós tivemos ali o quê? Um equilíbrio, né? Então, isso espantou um pouco as pessoas, mas até 2018 a gente tem com bastante frequência as questões de história do Brasil caindo. Então, hoje a gente vai ver aqui temas de história geral, histórias do Brasil que são frequentes na sua prova. Primeira República também não é novidade, né, gente? Esse período aparece com muita frequência na sua prova. República, especificamente ali falando, né, da República Oligárquica. Idade Moderna, aí eu posso falar sobre o antigo regime europeu, renascimento artístico e cultural, expansão marítima e comercial europeia. A gente pode falar ali, né, sobre a queda do antigo regime com a Revolução Francesa, movimento iluminista também não pode faltar, né, dentro dessas questões de idade moderna. Idade antiga, para quem gosta de estudar Roma, Grécia, as questões também podem estar presentes. Tecnologia da informação, meios de comunicação e arte, cidadania, e de novo, a gente entrando naquela questão, né? Você pode estudar ali as constituições, os direitos, os deveres, quem tem direito ao voto. Claro que cidadania, né, gente, é um termo muito amplo, mas eu posso destacar que quem tinha direito ou não ao voto ao longo da história, os direitos e deveres de determinados grupos, né, dentro de uma sociedade, questões sobre identidade cultural, e aí a gente volta naqueles aspectos sociais e culturais que a gente falou anteriormente, questões sobre Idade Média, quem sabe aí não cai uma questão esse ano, né, sobre a peste negra, sobre a crise do século XIV, uma questão que traga aí as epidemias ao longo da história, não só a peste negra, né, a gente tem uma aula aí gravada no canal que vai relacionando todas, vai trabalhando com vocês todas as epidemias, as principais, né, todas não, mas as principais epidemias que aconteceram ao longo da história, e talvez a gente tenha uma questão sobre isso devido à situação da Covid-19. Então, é uma aula que vale a pena vocês conferirem, uma aula interdisciplinar. Ditadura militar, galera, outro tema aí que a galera, mas sempre caía, não caiu no ano passado. Não é porque não caiu no ano passado que esse tema não vai cair mais. A gente pode ter aí aspectos econômicos, né, do regime militar sendo cobrados na sua prova. E aqui em outros, né, tem questões Brasil República, História da América, Antropologia, Identidade Nacional, Direitos Humanos, Nova República, ali pós-85, também são temas que aparecem no exame do Enem. Aqui eu fiz uma análise bem geral, né, da prova para vocês. Vi aqui agora algo que faltou eu comentar, hein?
Passou direto, ó. Patrimônio histórico, cultural e memória. Como é que memória pode cair na sua provinha do Enem? Gente, existem os tipos de memória, né? A memória, que é minha memória pessoal, e as memórias que são coletivas. A memória, por exemplo, que faz parte da identidade nacional. Por exemplo, quando eu falo sobre Era Vargas, se eu falar do Vargas para o meu avô nasceu em 1930, ele tem o maior orgulho de falar isso, nasci no ano da Revolução de 1930, a chegada do Vargas ao poder. Isso faz parte da construção de uma memória. Quando você lembra de um governo, né, todo o governo, ele tem virtudes e ele tem problemas, ele tem desafios, né, tem algumas questões ali. Então, quando algumas pessoas lembram da Era Vargas, elas lembram das virtudes do governo. Isso é uma construção de uma memória, você acaba apagando, né, os aspectos negativos ali. Então, como é que essas questões de memória podem aparecer para vocês? Quando nós temos a questão de memória, gente, quando eu penso em memória, eu também preciso pensar em esquecimento. Existem coisas que vão sendo esquecidas ao longo da história, porque realmente são fatos que não tinham tanta relevância, né? Se eu pedir aí para você resgatar a memória da sua vida pessoal, com certeza a sua memória ela não é condizente, ela não condiz com toda a sua história. Será que ao longo da sua história a sua memória ela não selecionou aí, né, os melhores momentos, as fases mais marcantes e tiveram algumas recordações que foram ficando para trás? Então, existe esse tipo de esquecimento que é involuntário e existe um esquecimento que ele é voluntário, né? Que é quase uma ocultação. Então, existem coisas da história que a gente vai o quê? Ocultando. Você pode ter uma questão sobre monumentos. Por que algumas regiões, por que alguns locais, eles decidem retirar monumentos de determinadas personalidades históricas? Por exemplo, quando na Espanha retiraram a estátua equestre do Franco, quando eu retiro aquela estátua, eu não estou mudando a história, mas eu estou selecionando, né? Eu estou fazendo um trabalho ali de construção de memória. Quando eu tiro o nome de uma escola, né, que fazia referência a um governo, e eu renomeio essa escola com uma outra personalidade histórica. Então, não é um processo de seleção, não é um processo de memória. Então, fiquem atentos, porque a construção dessa memória também faz parte da construção da nossa identidade nacional e também pode ser um tema aí presente na sua provinha. Tranquilo? Espero que vocês estejam curtindo, me acompanhando. Vamos para a terceira etapa da nossa aula, né? Nós já fizemos como organizar os seus estudos, dividindo pelos fatos, né? Econômicos, sociais, culturais, políticos. Fizemos aqui essa análise mais geral dos exames do Enem. E agora eu selecionei para vocês 5 temas que sempre aparecem na prova para nós trabalharmos esses temas através de questões. Tudo bem, aluno? Então, vamos trabalhar esses temas através de questões anteriores do Enem. A minha ideia não é só... Deixa eu abrir aqui para vocês me verem um pouquinho. A minha ideia não é só resolver aquele assunto específico ali, apenas o que está sendo cobrado daquela questão, mas é a gente ampliar um pouquinho mais o tema, é a gente passear ali por esse tema histórico, por esse acontecimento, para que a gente possa aí abranger, né, para que a gente possa relembrar outros aspectos, né, outros assuntos que podem cair no Enem, tá? Outras características dentro daquele assunto histórico. Então, eu vou ler a questão com vocês, vou relembrar pontos principais daquela matéria e depois a gente resolve a questão juntinhos. Deixa eu voltar aqui para o meu compartilhamento de tela. Vamos que vamos. Aí, o top 5. Quais são os 5 temas, 5 assuntos que eu selecionei para nós fazermos questões e analisarmos o tema aqui de maneira mais específica, o que sempre cai no Enem, né? Primeira República Brasileira, Antigo Regime Europeu, Era Vargas,
Segundo Reinado Brasileiro e período entre guerras. Vamos aí, galera, devagarzinho, né? Tema por tema. Já vou lançar aqui a primeira questão do Enem para vocês. Vamos lá. Essa questão se refere ao primeiro tema, tá? Que é o tema de Primeira República Brasileira. Completamente analfabeto, ou quase sem assistência médica, não lendo jornais nem revistas nas quais se limita a ver figuras, o trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem o patrão na conta de benfeitor. No plano político, ele luta com o coronel e pelo coronel. Aí estão os votos de cabresto, que resultam em grande parte da nossa organização econômica rural. Coronelismo, enxada e voto. Gente, uma dica importante, tá, querido aluno? Leiam sempre a fonte do texto, tá? O texto está ali para te ajudar, o texto está ali para te contextualizar. Muitas vezes você vai utilizar o texto para encontrar a resposta da sua questão e, em muitos momentos, a fonte do texto, ela te traz o tema que está sendo trabalhado, uma data que pode te ajudar a identificar aquele período, né? Pode ser o discurso de um personagem histórico. Então, nunca deixem de ler, tá? De se atentar à fonte do texto que está sendo utilizado ali na sua prova. A mesma coisa vale para o gráfico, a mesma coisa vale para quando aparecerem figuras, tudo bem? Então, vamos lá. Coronelismo, enxada e voto. O coronelismo, fenômeno político da Primeira República, 1889 a 1930, tinha como uma de suas primeiras características o controle do voto, o que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Olha o tema da cidadania, do voto aparecendo aí na prova. Nesse período, esta prática, a prática do coronelismo, volta lá, tá? Vai lá interpretando, esmiuçando a questão. Então, nesse período, esta prática, então, que prática? O coronelismo, né? Fenômeno político da Primeira República. Estava vinculada a uma estrutura social. Vamos lá, deixa eu trabalhar um pouquinho com vocês sobre a Primeira República e depois a gente volta para responder a questão. Galera, quando a gente fala de Primeira República Brasileira, eu estou falando, como o texto disse ali, ó, de 89, proclamação da República, queda do Império, fim do Segundo Reinado, até 1930, chegada de Getúlio Vargas ao poder. A gente divide essa Primeira República em dois momentos. República das Espadas, que é o período em que os militares, né, governarão o país, Marechal Deodoro da Fonseca, com governo provisório, governo constitucional, é ele quem comanda ali, né, a proclamação da República no dia 15 de novembro de 89. A gente sabe que a nossa República, né, foi proclamada ali através de um golpe militar, da atuação dos militares, do Exército Brasileiro, e também temos o governo do Floriano Peixoto após a renúncia do Deodoro da Fonseca. Foi um governo, né, de instabilidade, Deodoro teve dificuldade de lidar com o Congresso, fechou o Congresso, enfrentou a primeira revolta da Armada. O Floriano assumiu depois, foi acusado de inconstitucionalidade, porque o Deodoro só tinha 9 meses, né, de governo constitucional, e o Floriano também enfrentou movimentos como a segunda revolta da Armada, mas conseguiu concluir ali o seu mandato, apesar de ter sido acusado, né, de inconstitucionalidade, ficando conhecido como o Marechal de Ferro. Vejam aqui que ele está com roupinha de militar, a mãozinha do Homem de Ferro nessa caricatura. Após a República da Espada, nós temos o início da República Oligárquica, quando o poder ele é entregue aos civis. Galera, o termo oligarquia vem do grego e oligarquia significa governo de poucos. Quem eram esses poucos no poder? Qual era esse grupo, né, que comandava a política nacional? Sem dúvida, os cafeicultores. Eu poderia ter colocado aqui, né,
no lugar desse coronel, eu poderia ter colocado uma imagem aí de um café, você com certeza lembraria de que o café era o principal produto da pauta de exportação brasileira e que essas elites ligadas ao café, Partido Republicano Paulista, né, o PRP, é que entram em cena aqui com muita força nessa república oligárquica. Tranquilo, galera? Sempre que eu penso em república oligárquica, então, já vou voltar para falar da Constituição de 91 com vocês. Sempre que eu falo em república oligárquica, vocês lembram logo da figura do coronel, né? O texto fala sobre essa figura do coronel. Sempre que a gente fala em Primeira República, eu lembro que essa república, ela é uma república excludente. A república que não foi, a república a república ela prevê cidadania, né? Mas ela não entregou essa participação popular, a nossa proclamação, ela não veio, ela não foi feita através do povo. Então, eu tenho uma república que é excludente. Eu tenho um Estado ali que é ausente, né? O tempo do liberalismo excludente, como diria o historiador Jorge Ferreira. Então, esse Estado que não atende a todas as localidades, esse Estado que não chega para aquela população que está ali no interior. Então, é em meio a tudo isso que se fortalece essa figura do coronel, que é esse grande mandão local, que é esse grande chefe local, que é um grande proprietário rural e que controla politicamente uma região. Tudo em uma pequena localidade depende de um coronel, né? Então, para aquela população ter trabalho, para aquela população ter muitas vezes acesso à água, para ter acesso a uma estrada melhor, para ter acesso a um médico, a um professor, todas essas coisas estão sob domínio, né, do coronel. Quando eu penso em república oligárquica, eu penso também nos famosos currais eleitorais e no chamado voto de cabresto. Aqui o voto é visto, né, como aquela moeda de troca, como uma moeda de troca, o voto do cabresto, que era um voto aberto. Aí a gente vai lá, né, na Constituição de 91, que é quando que é a nossa primeira Constituição republicana, feita ali no governo do Deodoro da Fonseca, que estabelece, né, divisão em 3 poderes, mandato de 4 anos, federalismo. Trouxe a Constituição aqui, gente, porque é um tema importante, né, para a prova. Separação entre o Estado e a Igreja, casamento civil, voto para cidadãos acima de 21 anos, né? Quem é que votava na Primeira República? Ou melhor, quem não votava, né? Analfabetos, ou seja, a maior parte da população brasileira já não vota, porque a gente tem um índice muito grande, né, de pessoas que não são alfabetizadas. Então, o Brasil era uma ilha de letrados, né, num mar de analfabetos. Então, os analfabetos não votam, praças não votam, mulheres não votam. Não é que tivesse escrito na Constituição de 1891 que as mulheres não votavam, mas é porque eles não podiam conceber a ideia de que uma mulher quisesse votar. Então, não era nem necessário você deixar isso registrado na Constituição. Mas a gente sabe que aqui as mulheres não votam, analfabetos não votam, e que esse voto é um voto aberto, o que vai favorecer todo esse coronelismo, todo esse esquema de manipulação dos votos, todo esse jogo de cartas marcadas. Tranquilo, galera? Então, esse voto de cabresto é esse voto que é controlado, é esse voto que pode ser ali manipulado. A gente tem também a expressão curral eleitoral, que se refere a uma quantidade de eleitores, né, uma parcela dos eleitores que estão ali sob domínio desse grande proprietário rural, que muitas vezes estão ali no dia da eleição embaixo daquele barracão esperando depois uma refeição. E outra coisa, engana-se, né, quem pensa que esse voto de cabresto, ele é um voto sempre concedido através de uma relação de violência. Muitas vezes esse voto ele acontece, claro, existe um medo da repressão, mas esse voto ele também acontece como uma troca, como um dever por uma benfeitoria que foi feita pelo coronel àquela pessoa que não tem assistência do Estado, né, e que depende desse coronel
para todas as coisas. Então, estabelece-se aí uma relação que a gente chama também de uma relação de clientelismo, de troca, ok? O voto como uma moeda de troca. E, claro, né, a gente não pode esquecer que todo esse processo eleitoral ele é marcado por fraudes. Aliás, esse coronelismo ele é um grande sistema, né? Ele é um sistema complexo aí de negociações. A gente tem aqui as chamadas eleições a bico de pena, né? Que aí se referem às manipulações que eram feitas na mesa eleitoral, ok? Nas alterações. Então, eu tenho ali diversas assinaturas na ata com a mesma letra, eu tenho pessoas que votam mais de uma vez, eu tenho nome de pessoas que já morreram, né? O cara morreu em 1910, em 1917 o nome dele está lá na ata de eleição, eu tenho atas que desaparecem, então tudo isso está relacionado a essas fraudes, ok? E vamos entender como é que esse coronelismo ele funciona, né? Eu falei que ele é um sistema complexo ali de negociações e que faz com que toda a política, né, dessa primeira república, dessa república oligárquica, funcione. Vamos lá. Não bastava só São Paulo chegar ao poder. A gente sabe que os nossos 3 primeiros presidentes civis aí foram paulistas, mas o presidente ele precisa de algo que eu até comentei com vocês que Deodoro não tinha. O que o presidente precisa ter para governar? O presidente precisa ter governabilidade. Como assim, governabilidade? Governabilidade é você ter apoio do Congresso, é você ter apoio dos senadores, dos deputados, para você aprovar as suas medidas. Não adianta só chegar à presidência, você precisa aprovar as suas medidas. E como é que eu consigo apoio para o presidente? Através da chamada política dos governadores, também chamada de política dos estados, que é um grande esquema, né? Uma negociação ali, uma troca de favores, de benfeitorias entre governo federal, estadual, municipal, para que eles conseguissem eleger uma base de apoio ao presidente, tá? Então, o objetivo da política dos governadores é eleger uma base de apoio ao presidente. A gente vai ter aí as chamadas trocas de favores, então alianças com os estados em busca de governabilidade. É aí que a figura do coronel entra, tá? Quem é que vai garantir esses votos? Qual é a figura, né, próxima a essa população que é capaz ali de exercer um controle sobre esses votos? Sem dúvida alguma, a figura do coronel, né? Então, o coronel ele é necessário para fazer todo esse jogo funcionar. Se depois de tudo isso, né, como a gente viu em alguns momentos, como, por exemplo, no governo Hermes da Fonseca, essa política dos governadores falhou. A gente teve ali intervenções, né, a política das salvações, intervenção dos estados. Então, depois da política dos governadores, nós tivemos também a chamada política do café com leite, que com certeza vocês lembram. A política do café com leite foi um grande acordo entre o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro para que eles, né, se alternassem ali no poder. Então, eu tenho São Paulo indicando um presidente, Minas indicando um presidente. A gente precisa lembrar, né, que Minas Gerais tem um grande colégio eleitoral devido à sua quantidade populacional. A principal atividade econômica de Minas também é o café, tudo bem? O café é o principal produto da pauta de exportação brasileira. Então, São Paulo é uma região produtora de café, Minas Gerais também, e é devido à sua importância também econômica e ao seu colégio eleitoral que Minas Gerais faz parte desse grande esquema. Um textinho aqui para a gente finalizar, ó. O coronel é quem comanda a política nacional, porque ele é quem elege os homens que a fazem. Olha só, ele é quem elege os homens que a fazem. Sem ele, ninguém é eleito. Em verdade, o coronel é o homem que resolve os casos sem solução. É ele quem atende o cidadão, que bate a sua porta às 3 horas da madrugada porque não tem recursos. Ele se levanta e vai procurar um médico que o atende porque é seu amigo e leva a pessoa para casa, para a Santa Casa ou ao hospital. Todo mundo pensa que o sujeito vai para o curral eleitoral à força. Não, ele vai porque quer. Então, vamos lá, gente, resolver essa questão?
o coronelismo, né? Ó, nesse período, essa prática estava vinculada a uma estrutura social. Então, o coronelismo estava vinculado a uma estrutura social. Letra A, igualitária, com um nível satisfatório de distribuição de renda. Galera, essa república, né, é uma república da exclusão, é a república que não foi, é uma república que não trouxe consigo direitos sociais, direitos políticos. Então, direitos políticos de voto, ok, mas a gente não tem boa parte da população ali sendo alcançada. Então, essa estrutura social não é igualitária. Uma estrutura estagnada, com uma relativa harmonia entre as classes, também não, galera, a gente não tem ali uma harmonia, né? Tradicional, com a manutenção da escravidão nos engenhos, como forma produtiva típica, tá fora. Claro, a gente fala em fim da escravidão em 1888, com a Lei Áurea, finalzinho do Segundo Reinado. Claro que existem escravidão por dívida, claro que tem toda uma questão que a gente pode discutir sobre a inserção, né, do negro na sociedade, sobre o que foi feito no pós-abolição, mas aqui eu não posso mais falar sobre escravidão nos engenhos. Ditatorial, gente, cuidado, né? Não é uma ordem ditatorial. Ok que essa república, né, não é a república que a gente sonhou, mas eu não tenho aqui um estado de exceção. E fica, então, a letra E, uma estrutura agrária, marcada pela concentração da terra e pelo poder político local e regional. Então, essa estrutura social é agrária, a maior parte dessa população é rural, existe uma concentração de renda, uma concentração de terra, perdão, essa população, né, depende do coronel, depende do dono, né, do senhor dessas terras para garantir ali, né, a sua sobrevivência, e esses proprietários de terra, esses grandes latifundiários, esses grandes cafeicultores, quem comandam, né, ali essa política local, regional, ok, chegando aí até uma esfera, tá, nacional. Tranquilo, galera? Eu tinha colocado aqui para vocês também, ó, outro tema para vocês estudarem, importante quando a gente fala de movimentos sociais. A gente tem movimentos sociais rurais, urbanos, para vocês trabalharem, né? Não vou entrar aqui especificamente para falar sobre esses movimentos hoje, mas são temas que vale a pena você dar uma olhada, que também estão sempre presentes na sua prova. Guerra de Canudos, Guerra do Contestado, Cangaço, que são movimentos rurais da Primeira República, e os movimentos urbanos, revolta da vacina, né? A gente sabe que à época o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, então esse tema, principalmente também por toda a situação que nós estamos vivendo esse ano, pode ser um tema que vai cair no Enem. Então, revolta da vacina, revolta da chibata, aqui, ó, greve geral de 1917, a luta, né, pelos direitos trabalhistas. Então, fazendo parte ali daquela discussão que a gente já teve no início da aula sobre os movimentos sociais. Vamos para o próximo tema, próxima questão? Vamos lá. Temos aí uma imagem, né, uma charge. A visualização aqui não ficou boa, gente, mas no dia do Enem, na sua prova, ela vai estar. Está escrito A Fabricação do Rei, do Peter Burke, e diz assim, ó, na França, o rei Luís XIV teve sua imagem fabricada por um conjunto de estratégias que visavam sedimentar uma determinada noção de soberania. Nesse sentido, a charge apresentada demonstra, vamos lá, trabalhar um pouquinho sobre o tema. França, Luís XIV, fabricação da imagem do rei, eu lembro de antigo regime europeu. Galera, o que foi o antigo regime europeu? Um conjunto de características sociais, políticas, econômicas e culturais que marcaram a Europa durante a Idade Moderna. E aí a gente pega aquele esqueminha para analisar esse antigo regime politicamente, economicamente, socialmente falando. Tranquilo? Como é que se caracterizava, né? Como é que a gente pode caracterizar a política do antigo regime europeu? Pensei em política do antigo regime, eu lembro dessa figura aqui, que é uma figura extremamente importante, a figura do rei, que inclusive aparece lá na ilustração da questão, né? A imagem, a construção da imagem do rei. Vamos lá.
Essa forma de governo, gente, é o absolutismo monárquico. Pensei em absolutismo, pensei numa monarquia em que o rei, ele concentra todos os poderes. Pensei numa forma de governo em que o rei, ele é muito mais do que uma figura política. Ele é uma figura sagrada. Quando eu falo em absolutismo, eu não penso numa divisão de poderes como nós temos hoje. Ah, nós temos o poder executivo, temos o poder legislativo que cria as leis, temos o poder judiciário, né, que julga se as resoluções públicas estão sendo cumpridas. Gente, esquece isso. Aqui o rei, ele governa, o rei cria as leis, o rei julga. E para entender melhor esse absolutismo, eu posso pensar aí nos grandes teóricos absolutistas. Eu posso pensar no Thomas Hobbes, no Nicolau Maquiavel, Jacques Bossuet. Jacques Bossuet ali no Política, na sua obra Política segundo as Sagradas Escrituras, né? Ele vai falar que os reis, eles são representantes de Deus na Terra. O rei, ele governa porque ele é alguém escolhido por Deus para governar. Então, o rei, ele está acima de nós. O rei, ele é uma figura sagrada, né? Desobedecer ao rei é quase que o mesmo que desobedecer a Deus. Existe toda uma construção em torno da figura desse rei para que a gente não veja esse rei como uma figura comum, tá? Existia a cerimônia do beijamão, as pessoas iam lá para beijar a mão do rei acreditando que poderiam ser curadas, por exemplo, de doenças. Pensa em você, quando você imagina a figura de um rei. Será que você imagina um rei, né, como você, faz uma refeição em casa, leva o prato para o sofá, o prato aqui na altura da barriga, tá assistindo a aula, comendo um lanche, né, todo desajeitado, pé pro alto, na cadeira, sem postura, depois não sabe por que tá com dor de coluna, né? Então, você imagina o rei assim? Gente, se eu falo para você que o rei está fazendo uma refeição, você imagina aquela mesa, aqueles talheres, né, com metais preciosos, o rei na ponta, comendo, né, com muita sofisticação, o rei sempre muito bem vestido. Você não imagina o rei como uma figura comum. Então, tudo isso faz parte da construção desse imaginário. Então, aqui, o rei governa, né, porque o poder dele foi concedido por Deus. E aí a gente tem, né, claro que essa é uma teoria religiosa, mas a gente tem a teoria do Nicolau Maquiavel, né, o pai da ciência política. O Nicolau Maquiavel, quando ele escreve O Príncipe, ele está escrevendo um verdadeiro manual de como o monarca ele deve chegar ao poder e se manter no poder. Como esse monarca deve manter um poder forte. O principal objetivo do rei é esse. O Nicolau Maquiavel ele fala a favor da concentração de poderes nas mãos desse rei. Tudo bem? Então, como o rei deve chegar e se manter no poder, ele vai dizer o que esse rei ele tem que fazer para atingir esse processo, né, de centralização política. Tranquilo? Ele vai dizer ali que o rei ele está acima da religião, ele está acima da moral cristã. Então, o rei ele não pode estar preso a esses princípios, né? Ele deve estar ali imbuído sempre da sua capacidade de governar. Seu objetivo deve ser manter um poder forte, um poder centralizado. Ele não precisa se desviar do bem, se possível, mas ele deve estar sempre pronto a fazer o mal, se necessário, né? Se o objetivo final for manter um poder forte, um poder centralizado. Então, o Nicolau Maquiavel, ele entra aí, né? Ele vem aí com esse discurso de defesa da centralização do poder nas mãos desse monarca. A gente pode falar aqui rapidamente do Thomas Hobbes, né? Quando ele escreve o Leviatã. O que Thomas Hobbes está visualizando ali naquela sociedade inglesa? Uma guerra civil, né? Um caos. Então, ele fala, olha, esse homem, e quando ele vem com a ideia de que o homem é o lobo do homem, ele está vendo um homem e está dizendo que esse homem ele é inapto a viver em sociedade. Esse homem ele não é capaz ali de administrar a sua própria liberdade. Quando esse homem, ele é capaz de fazer mal ao próprio homem, né? Ele vive ali num estado de guerra constante, num estado... ele não consegue chegar a um momento de paz. A gente tem o que a gente configura como um caos social. Então, quem é o responsável por gerir, né, por limitar ali, por administrar essa liberdade dos homens? A figura do rei. A sociedade deve entregar a sua liberdade ao rei e, em troca, esse rei faz o quê? Ele garante a paz, né? Ele garante
ali, enfim, uma estabilidade. Tranquilo? Então, eu entrego a minha liberdade, em troca esse rei que centraliza os poderes, ele garante a paz. Tranquilo? Vamos voltar lá na questão? Antes de voltar na questão, deixa eu falar sobre os outros aspectos, né, desse antigo regime. Socialmente falando, gente, não posso esquecer da famosa sociedade estamental, que é a sociedade aristocrática de privilégios. Você já pensa logo, né, naquela pirâmide que o professor de história adora colocar no quadro. Duvido que seu professor de história não tenha feito isso, né? A gente tem primeiro estado, com o clero, segundo estado, composto pela nobreza, e o terceiro estado, né, formado ali pelos camponeses, pela burguesia, por todos aqueles que não têm o privilégio do nascimento. Eu coloquei aqui para vocês, ó, a posição social era definida pelo nascimento. O nascimento é o critério de diferenciação social. A mobilidade dentro dessa sociedade é quase nula, tá? É muito difícil. Se você nasceu nobre, você morre nobre, nasceu camponês, morre camponês. A gente já teve uma questão do FRJ, que trabalhava com a questão de que existe até uma mobilidade horizontal. Então, eu tenho uma mobilidade aqui dentro da nobreza, agora, dificilmente eu tenho uma mobilidade na vertical, tá? Entre esses estamentos. Então, uma sociedade que é rígida, uma sociedade que é uma sociedade em que o clero e a nobreza detêm privilégios pelo nascimento, não pagam impostos, e eu tenho aqui um terceiro estado, né, que não tem esse status, um terceiro estado que trabalha, um terceiro estado que é explorado. Então, essa sociedade aqui faz parte desse antigo regime. E, economicamente falando, a gente não pode esquecer mercantilismo, né? Outro tema aí para você dar uma olhada depois com calma, que o mercantilismo é um conjunto de práticas econômicas desses estados nacionais modernos, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, né? O objetivo dos estados nacionais modernos era acumular o máximo de riquezas possíveis para atingir o fortalecimento do seu estado, ok? Então, esses estados nacionais modernos querem acumular riquezas, fortalecer o seu estado, e a prática, né, o conjunto de práticas econômicas, a maneira que eles usam para atingir esse objetivo, a gente chama de mercantilismo. Aí você vai lembrar de um estado interventor, você vai lembrar do metalismo, da balança comercial favorável, do protecionismo, não é? Então, colonialismo é um outro tema que aparece no Enem. Então, todos esses aspectos aí, todas essas práticas, dentro do que seria esse mercantilismo. Tudo isso faz parte do antigo regime europeu. Vamos voltar lá na questão? Olha só. Na França, o rei Luís XIV, o rei Sol, o Estado sou eu, teve sua imagem fabricada por um conjunto de estratégias. Olha aqui, gente, aqui no meio da imagem, o rei ele aparece magrinho, né, pansudinho, carequinha, meio tortinho. E na imagem ao lado, quando você vê esse rei todo adornado, quando você vê esse rei ali, gente, vestido, né, com seu cetro, a sua peruca, né, segurando o cetro, a sua peruca, a sua roupa. Essa roupa, ela não esconde, né, ali possíveis defeitos do rei. O rei, ele não parece mais, assim, ser uma pessoa comum. Vejam aí. Então, eu tenho uma fabricação da imagem desse rei. Olha aqui. Então, um conjunto de estratégias que visavam sedimentar uma determinada noção de soberania. Neste sentido, a charge apresentada demonstra, olha só, neste sentido, que sentido? De ter um conjunto de estratégias que visavam sedimentar uma determinada noção de soberania. Então, qual é o sentido? Eu tenho que encontrar quais são as estratégias que ajudavam a estabelecer o quê? Uma noção de soberania. Nesse sentido, gente, letra A, olha só, a importância da vestimenta para a constituição simbólica do rei, pois o corpo político adornado esconde os defeitos do corpo pessoal. Então, eu tenho aqui uma estratégia, né, para criar essa noção de soberania. Vamos ver por que não podem ser as outras alternativas? Letra A. A humanidade do rei, pois retrata um homem comum, sem os adornos próprios à vestimenta real. Tudo bem, aqui realmente
apresenta a humanidade do rei, um rei comum, mas é essa a estratégia? É isso aqui que constrói essa noção de soberania? Olha o que a questão está te pedindo. Não, né? Aqui de novo, ó, a unidade entre público e privado, pois a figura do rei com a vestimenta real representa o público, e sem a vestimenta real o privado. É isso aqui que sedimenta a noção de soberania do rei? Também não é o que responde a minha questão. O vínculo entre a monarquia e o povo, pois leva ao conhecimento do público a figura de um rei despretensioso e distante do poder político. Gente, rei despretensioso, distante do poder político, falando de Luís XIV, falando de absolutismo, jamais, né? O gosto estético refinado do rei, pois evidencia a elegância dos trajes reais. Tudo bem, a gente vê que a elegância dos trajes reais, mas é o gosto estético e refinado do rei que sedimenta essa noção de soberania? Não, né, gente? É essa constituição simbólica do rei que sedimenta essa noção de soberania. Tranquilo? Espero que vocês tenham aí, ó, gente, compreendido e relembrado essa matéria que é importante para o Enem. Vamos para o próximo tema, correria, vamos lá. Não quero falar de muita coisa para vocês, né? Ó, a regulação das relações de trabalho compõe uma estrutura complexa. Em que cada elemento se ajusta aos demais. A Justiça do Trabalho é apenas uma das peças dessa vasta engrenagem. A presença de representantes classistas na composição dos órgãos da Justiça do Trabalho é também resultante da montagem dessa regulação. O poder normativo também reflete essa característica. Instituída pela Constituição de 34, a Justiça do Trabalho só vicejou no ambiente político do Estado Novo, instaurado em 1937. Justiça do Trabalho, produto do Estado Novo. A criação da referida instituição estatal, na conjuntura histórica abordada, teve por objetivo qual instituição estatal, tá? Teve por objetivo, ele está falando da Justiça do Trabalho, da regulação das relações de trabalho. Olha o ano aqui, gente, 34, né? Eu estou falando de qual governo? Qual é o governo que vai trazer essa regulamentação das relações de trabalho? Em qual governo a Constituição de 34 foi promulgada? Qual é o governo que vai trazer esse trabalhismo, hein, turma? Governo Vargas, é um tema quente para sua prova, 15 anos de governo. A gente divide a era Vargas em governo provisório, constitucional e Estado Novo. Tem aqui as datas, ó, direitinho para vocês analisarem depois com calma, né? Sempre bom vocês estarem atentos a datas quando se trata de era Vargas. É o Vargas que vem consolidar esse trabalhismo. O Vargas chega ao poder derrubando aquela república oligárquica, derrubando aquela república liberal, aquela república excludente, aquela república em que o Estado é ausente, ok? Então, eu tenho aqui na Constituição, e outra coisa, né? Eu falei para vocês, a Era Vargas começa em 1930, mas quando é que essa Era Vargas termina? É difícil a gente identificar, né? Até quando vai esse legado da Era Vargas? Tem gente que diz que até hoje. Quando o Fernando Henrique Cardoso assumiu, ele faz um discurso ali, precisamos superar, né, o legado da Era Vargas, a gente está vivendo um outro momento histórico, o que funcionou lá não funciona agora. Então, olha aí, né, a gente tem lá na década de 90 um presidente falando que tem que superar o legado da Era Vargas. Então, até quando essa Era Vargas foi? Quando que essa Era Vargas termina, né? Fica aí uma reflexão. O Vargas... o grande marco do governo dele, que é trabalhado nessa questão, sem dúvida, é esse trabalhismo. É no governo Vargas que a questão social se torna uma questão de política, né? E não mais uma questão de polícia. A gente tem aqui no governo Vargas um Estado que é interventor, e aí usando de novo Jorge Ferreira, a gente vai falar do tempo do nacional-estatismo, um Estado que vai ser o mediador das relações sociais, né, das relações de trabalho. Quando eu penso no governo Vargas, como eu falei, até mesmo questão de memória, do legado, eu vou pensar na aprovação das leis trabalhistas ali na década de 30, né, nesse Estado que é interventor, criação do Ministério do Trabalho,
de uma ampla legislação trabalhista, a Justiça do Trabalho, que é o que vai ordenar, é o que vai resolver os conflitos no campo do trabalho. Então, não adianta só eu criar leis trabalhistas. Eu preciso fazer com que essas leis sejam cumpridas, tá? Lembrando que as leis trabalhistas do governo Vargas, gente, valem para a cidade, tá? O Vargas não vai mexer nas sagradas relações do campo. O Vargas não vai estender a lei trabalhista para o campo, a gente não tem projeto de reforma agrária, tá sempre importante a gente lembrar. Sindicatos aqui que são controlados pelo Estado. Outros marcos da era Vargas, né? O voto secreto, a aprovação do voto feminino, aqui só coisinhas que já apareceram na sua prova para a gente relembrar, a criação de uma justiça eleitoral, a Constituição de 34, que a questão fala, né? Quando a gente tem a Justiça do Trabalho, uma legislação trabalhista, ó, estabelecendo jornadas de trabalho de 8 horas, descanso semanal obrigatório, férias remuneradas, assistência remunerada a trabalhadores grávidas, entre outros. Eu quero que vocês lembrem também, gente, que a gente já tinha um movimento operário, né, desde a Primeira República. A gente já tem ali uma luta, uma reivindicação, e o Vargas vem atendendo a essa demanda social e, em troca, ele ganha o quê, né, gente? O apoio das massas, o apoio dessa população, é uma via de mão dupla. Então, isso aí, com esse trabalhismo, né, essa aprovação da legislação trabalhista, é um grande marco da era Vargas para a gente, pode estar presente na sua prova. Então, vamos lá olhar a questão, ó. A criação da referida instituição estatal, na conjuntura histórica abordada, teve por objetivo, então, qual é o objetivo dessa Justiça do Trabalho? Gente, legitimar os protestos fabris. A Justiça do Trabalho está ali, né, para aprovar os protestos ou para resolver os conflitos, né, para fazer com que essas leis trabalhistas fossem de fato cumpridas. Olha a letra B. Ordenar os conflitos laborais, é isso, não é isso? Então, eu tenho uma ampla gama de direitos trabalhistas sendo aprovadas, mas eu também tenho uma Justiça do Trabalho para ordenar esses conflitos, tá? Entre, muitas vezes, trabalhador e o empregador, e para fazer valer essas leis que foram aprovadas ali na Constituição de 34. Oficializar os sindicatos plurais. O sindicato não é plural, o sindicato é controlado pelo Vargas. Assegurar os princípios liberais. Não, esse governo não é liberal, esse governo ele é interventor, ele é um governo presente. Unificar os salários profissionais, a gente não tem aqui essa unificação, tá, gente? Dos salários também não. Então, letra. E outra coisa, né? Não é a Justiça do Trabalho que está ali. Claro que a gente tem a criação do salário mínimo, mas não é esse o objetivo da Justiça do Trabalho realizar essa unificação dos salários profissionais. Mais uma questão, mais uma. De Era Vargas, para a gente trabalhar um pouquinho de Estado Novo também, tá? Todas as questões do Enem. Durante o Estado Novo, os encarregados da propaganda procuraram aperfeiçoar-se na arte da empolgação e envolvimento das multidões através das mensagens políticas. Nesse tipo de discurso, o significado das palavras importa pouco, pois como declarou Goebbels, não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter o determinado efeito. Então, não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter determinado efeito. Propaganda política e controle dos meios de comunicação, repensando o Estado Novo, né? Do Capelar. O controle sobre os meios de comunicação foi uma marca do Estado Novo, sendo fundamental a propaganda política na medida em que visava. Vamos fazer aquela pausa para a gente falar rapidinho do Estado Novo? Galera, o Estado Novo, como vocês sabem, é o período da ditadura varguista que foi implementado em 37 com o Plano Cohen, né? Aquele falso plano de que aconteceria um golpe comunista. Isso vai legitimar que o Vargas cancelasse as eleições, fechasse o Congresso e permanecesse no poder por tempo indeterminado. Um dos golpes mais bem dados, né? Que a gente já viu na vida. O cara, sem dar um tiro, fechou o Congresso, cancelou a eleição, permaneceu no poder. Então, estabeleceu ali um estado de exceção, né? Ó,
fechando o Congresso, acabando com o federalismo, fechando partidos políticos, estabelecendo uma estrutura corporativista, né, negando ali a luta de classes, de novo, controlando e proibindo greves. Então, implementando uma ditadura que é uma ditadura personalista. Sei que tem esse debate aí, né? O Vargas era fascista, depois o Vargas é mais à esquerda. Gente, o Vargas é varguista, o Vargas tem uma ditadura personalista, mesmo que num momento ou outro da história a gente perceba ele se assemelhando, se inspirando, se aproximando de de uma determinada ideologia ou outra. Tranquilo? Nenhuma ditadura, gente, se baseia só na repressão, tá? É muito importante que a gente entenda isso. Nenhuma ditadura ela se baseia apenas na violência, ok? Eu tive repressão dentro do governo Vargas, censura, repressão à oposição? Tive. Mas será que a ditadura ela se baseia só na repressão? Não, tá, galera? Eu tenho dentro de uma ditadura, para que ela se sustente, um tripé. Eu tenho como base também, além da repressão, a satisfação e a persuasão. Eu preciso ter uma parcela da população satisfeita com o governo. E o que garante a satisfação dentro dessa era Vargas? A gente já discutiu aqui essas leis trabalhistas. Outra coisa, econômica, a consolidação das leis trabalhistas, a criação da carteira de trabalho. Olha aqui, gente, a primeira carteira de trabalho do Brasil é do Vargas, trabalhador 00001. É o primeiro trabalhador, então, a primeira carteira de primeiro trabalhador não, né, gente? Mas a primeira carteira de trabalho do Brasil. Então, consolidação das leis trabalhistas. Economicamente falando, o Vargas não abandonou o café. Tá? O Vargas fez política de valorização do café. Inclusive, né, gente, o café é o principal produto da pauta de exportação brasileira ainda. Então, inclusive, com o café, através do café que a gente consegue, em muitos momentos ali, investir na indústria. É a primeira vez que o Estado brasileiro vai investir, né, vai ter um projeto de industrialização nacional. Professora, então é só com Vargas que surge a indústria no Brasil? Gente, não, tá? Não é? O Brasil viveu surtos industriais, o Brasil viveu tentativas de se industrializar na Primeira República, né, durante a Primeira Guerra, com substituição de importações, no Segundo Reinado, como era Mauá, mas aqui é a primeira vez que a industrialização é uma política do Estado. Então, Vargas tem uma burguesia crescendo aqui no governo Vargas, tá? Com essa industrialização. Vargas vai investir nas indústrias de base. A indústria de base é aquela que dá alicerce, né, para que outras indústrias possam surgir. A gente tem a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce, são marcos aí dessa era Vargas. Então, tudo isso gera o quê? Uma satisfação. Eu tenho uma parcela da população satisfeita, os trabalhadores, a burguesia industrial, eu tenho os cafeicultores ali, então... Agora, eu também tenho a chamada persuasão. E quando a gente fala de persuasão na era Vargas, a gente fala de Departamento de Imprensa e Propaganda, não é? O DIP, gente, que cuidava não só da censura do que é negativo, né, em relação ao governo, mas também nessa consolidação da imagem do Vargas como um protetor das massas. Olha essa imagem, né, o Vargas aí próximo às crianças, as cartilhas escolares, aquele programa de cartas ao Vargas, né, a galera escrevia cartas, tinha um departamento que respondia às cartas do povo, né, em nome do Vargas. A gente tem o cinema, a música, o carnaval, o dia do trabalho, tudo isso sendo utilizado ali para consolidar essa imagem do Vargas próximo ao povo. Lembra que eu falei da construção de uma memória? O que ficou do Vargas para a gente? Não é? Qual é o legado? Quais são os aspectos mais lembrados do governo Vargas? Será que é o aspecto da repressão ou é o aspecto da satisfação? Né? E tudo isso ali, ó, dentro dessa persuasão, dessa construção da imagem do Vargas. Vamos voltar lá na questão? Ó, o controle sobre os meios de comunicação foi uma marca do Estado Novo. Não podemos esquecer da utilização do rádio, né, gente? Não comentei com vocês, mas o programa A Voz do Brasil, A Hora do Brasil, sendo fundamental a propaganda política, na medida em que visava conquistar o apoio popular na legitimação do novo governo. Então, eu tenho toda uma propaganda, eventos, né, que são pensados por esse Departamento de Imprensa e Propaganda para conquistar esse apoio popular. Como eu falei para vocês, nenhuma ditadura se baseia só na repressão.
dentro de uma ditadura eu tenho a persuasão e a satisfação, eu preciso ter uma parcela que apoie, que está satisfeita com aquele governo. Tranquilo, galera? Vamos para mais um tema importante aí do Enem, deixa eu ver. Ih, segundo reinado, partiu. Ó, ninguém desconhece a necessidade que todos os fazendeiros têm de aumentar o número de seus trabalhadores. E como até pouco, supriram-se os fazendeiros dos braços necessários. As fazendas eram alimentadas pela aquisição de escravos sem o menor auxílio pecuniário do governo. Ora, se os fazendeiros se supriram de braços à sua custa, e se é possível obtê-los ainda, posto que de outra qualidade, por que motivo não hão de procurar alcançá-los pela mesma maneira, isto é, à sua custa? O fragmento do discurso, dirigido ao parlamentar do Império, refere-se às mudanças então em curso no campo brasileiro, que confrontam o Estado e a elite agrária em torno do objetivo de... Olha só, gente, eu estou falando sobre um conflito ali no Império em relação, né, ao trabalho, ok? Aos braços necessários ali, principalmente para o café, olha. Manuel Felizardo de Souza e Melo, diretor-geral das Terras Públicas, ao senador Nicolau dos Campos Vergueiro, né? Ao senador Vergueiro, que foi quem fomentou aí, um dos responsáveis aí pelo primeiro grupo de imigrantes chegados ao Brasil durante o segundo reinado. Vamos fazer aquela revisão aí, professor, o que eu tenho que estudar? Fala aí rapidinho do segundo reinado pra gente, dá aquele bizu, e aí depois a gente resolve a questão? Vamos lá? Gente, segundo reinado é um período extenso, né, da nossa história, são 49 anos de segundo reinado, de 1840 até 89, é o período onde a gente tem, né, o governo de Dom Pedro II, uma consolidação da nação, né? A gente no primeiro reinado fala da construção do Estado, aqui a gente fala da construção da nação, dessa identidade nacional, o investimento na área mais intelectual, nas artes, nas ciências e, politicamente falando, né, a gente tem aí o segundo reinado começando com o golpe da maioridade, a chegada de Dom Pedro II ao poder. A gente vem ali, né, de um período regencial conturbado, revoltas, grande instabilidade, e aí a gente tem o chamado regresso, né, conservador, colocando o Dom Pedro II ao trono com apenas 14 anos de idade, né, antes dos 18 anos, para assumir o trono, para trazer uma estabilidade política, para pôr fim às revoltas regenciais, tá? Então, um período aí que a gente considera que é um período, né, no apogeu do segundo reinado, de estabilidade política. Características políticas aí para vocês darem uma olhada, depois com calma. Vamos lembrar que nesse período a gente tem uma conciliação entre os partidos liberal e conservador, Luzias e Saquaremas, farinha do mesmo saco. A gente sabe que eles não vão representar ali, né, uma verdadeira oposição ao imperador, que eles não representavam grandes diferenças na prática. Ambos eram donos de terra, donos de escravos, divergiam sobre a centralização ou não do poder, mas no fim, né, a gente tem a ideia de liberais e conservadores como farinha do mesmo saco. Então, a gente tem a conciliação desses partidos, o parlamentarismo às avessas, né, um sistema parlamentarista que a gente faz ao contrário da Inglaterra. Na Inglaterra, o parlamento limita o poder do imperador. Aqui no Brasil, né, o próprio imperador que indica o presidente do Conselho de Estado, equivalente aí ao cargo de primeiro-ministro. Então, parlamentarismo às avessas. Economicamente falando, de novo, né, olha ele aí, gente, o café como principal produto da pauta de exportação brasileira. O café que era produzido aí inicialmente no Vale do Paraíba, depois se estendendo para o Oeste Paulista, a região do Vale do Paraíba, um transporte, né, precário, uma mão de obra escrava, e o Oeste Paulista já vem ali utilizando, né, depois a mão de obra do imigrante. Temos investimentos em torno do café, o surgimento de ferrovias, construção de portos, de estradas, então um marco aí da economia do segundo reinado. Também temos as tarifas Alves Branco, que foi uma elevação das tarifas alfandegárias durante o segundo reinado, né, para 30%, 60%, dependendo se esse produto
era produzido aqui ou não, se a gente tinha uma produção similar ou não. Enfim, a gente vai tentar ali aumentar a arrecadação do Estado a partir do aumento da cobrança, né, de impostos ali sobre as mercadorias importadas, o aumento da taxação, rompendo ali com antigos privilégios, né, que a Inglaterra tinha. Essas tarifas alvos brancos, junto com a Lei Eusébio de Queiroz, a gente sabe que vão favorecer o surto industrial. Olha, e eu falei que a indústria surge na era Vargas como iniciativa do Estado, mas que antes disso o Brasil teve tentativas de se industrializar, né? A indústria tentou surgir, como, por exemplo, na era Mauá, quando nós temos ferrovia, telégrafo, companhia de gás, né? Iluminação das ruas do Rio de Janeiro, bancos, enfim, uma série de investimentos urbanos, uma série de investimentos industriais ali feitos pelo Irineu Evangelista de Souza. Vamos falar da Lei Eusébio de Queiroz, que está bem relacionada ali à nossa questão? Durante o segundo reinado que a gente tem, né, um fortalecimento dessa luta contra o tráfico negreiro. A gente sabe que já era uma exigência, uma reivindicação da Inglaterra, ó, desde a chegada da corte portuguesa ao Brasil, né, era pedido ali, era negociado esse fim do tráfico. Dom João VI se comprometeu a acabar com a escravidão. Quando a Inglaterra reconhece a independência brasileira, a gente também tem ali o Brasil dizendo que vai acabar com o tráfico. Em 1850, né, depois da lei para inglês ver, da lei Bill Aberdeen de 1845, a gente tem de fato a lei que põe fim ao tráfico de escravos, né, ao tráfico de escravizados para o Brasil. Então, não posso mais trazer escravizados da África para a América, ok? A Inglaterra está ali como uma patrulha do Atlântico. E aí a questão trabalha com a gente a necessidade de suprir essa mão de obra, ok? Quem é que vai substituir a mão de obra desse africano escravizado, ok? Lembrando que o Brasil viveu aí, né, gente, mais de 300 anos de escravidão. Quando eu falo de açúcar, quando eu falo da produção de tabaco, quando eu falo da produção de algodão, quando eu falo da mineração, todas essas são atividades que contaram com a mão de obra do africano escravizado, tá, ao longo de todo o período colonial aí e imperial. Então, até aqui no café, né? Quem é que vai substituir a mão de obra desse negro escravizado, desse africano? Os imigrantes europeus. Ok, galera? Lembra aí dessa política que incentivou a imigração para o Brasil, dentro do sistema de parceria e do sistema de colonato, né? Imigrantes europeus ali no século XIX, principalmente italianos e alemães. Vamos pensar no que está acontecendo lá, né? Guerra de unificação italiana-alemã, problemas antes disso relacionados à terra, que são fatores também o quê? Repulsores. E esse imigrante, ele vem para cá com a promessa de que ele vai conseguir um dia comprar terras. Porque em 1850 foi promulgada a Lei de Terras, que é uma lei que engana esse imigrante, que fala que as terras no Brasil, elas podem ser o quê? Compradas. Mas é fácil, gente, comprar terra no Brasil? O preço, o valor dessa terra? Claro que não, né? A história do Brasil é a história da concentração fundiária, da concentração de terras. Então, essa lei de terras, né, traz ali uma expectativa de que esse imigrante, ele pode ter acesso à terra, mas a gente sabe que não. Que essa lei de terras, ela vai excluir o acesso, vai excluir o imigrante, o ex-escravo do acesso à terra. Né, quando diz que as terras devolutas pertencem ao Estado, que elas podem ser adquiridas através da compra. Então, o que se promete a esse imigrante? Cara, vamos para o Brasil. Lá no Brasil você vai trabalhar, a gente vai, a princípio, né, vai custear a sua viagem, não que você não deva nos pagar isso depois, mas a gente vai te levar para lá. E depois você vai ser o quê? Um parceiro do dono das terras, vai trabalhar nesse sistema de parceria, vai receber parte da produção, um valor por isso, e você vai poder, um dia, né, ter as suas próprias terras. Gente, a gente sabe que não é isso que aconteceu. Quando veio a primeira colheita, os imigrantes, agora vai, é isso, gente. Ilusão, né? Esse imigrante, ele acabou se tornando um escravo por dívida, ele tem as dívidas da viagem, ele tem as dívidas da ferramenta de trabalho, ele tem a dívida da hospedagem, da moradia, ele tem a dívida da alimentação, ele se torna um escravo por dívida, e a gente passa a ter um problema diplomático, né, com esses países europeus, quando eles entendem que essa galera está vindo para cá e está virando escravo por dívida. Existe também, e aí, é aí que entra o ponto central da discussão do texto da questão. Eu estou discutindo ali uma política de subsídio do governo para essa imigração.
Então, o governo, o que está sendo pedido ali é que o governo, né, incentive, participe dessa política de imigração para o Brasil. Então, que o governo ajude com os custos, né, desse imigrante europeu. E aí é que entra o sistema de colonato. Quando o governo ele vai subvencionar, né, ele vai arcar ali com algumas despesas desse imigrante para que esse cara não se torne um escravo por dívida. Mas lembrando, gente, isso não quer dizer que esse cara depois vai ter acesso à terra, tá? Ele vai trabalhar ali na cafeicultura, então a gente vai ter esse sistema de colonato. Só para a gente fechar aqui, lembrando, né, que essa sociedade do Segundo Reinado ainda é uma sociedade agrária, é uma sociedade escravocrata. Uma sociedade escravocrata é aquela sociedade que é uma sociedade que vai além de ter ou não escravos. É aquela sociedade em que ter ou não a posse sobre escravos te faz uma pessoa mais importante dentro dessa sociedade. Te garante privilégios, te garante status, né, reconhecimento social. Então, uma sociedade ainda agrária, escravocrata. É nesse momento que a gente tem as leis abolicionistas, né, movimento abolicionista muito forte, luta dos escravizados contra a escravidão, né, em prol da abolição. Então, movimento negro, movimento de resistência, um movimento dentro do parlamento. Então, lei do ventre livre, lei de sexagenário, lei áurea, olha quanta coisa aí pode ser cobrada na sua prova, né, sobre o Segundo Reinado. Vamos lá para a questão. Tá, né, gente? Não dá vontade de continuar estudando. Eu falei para vocês, história é tão legal que nem parece estudo. Dá vontade de não sair de um tema para ir para o outro, dá vontade de ficar aqui aprofundando, falando. Então é isso, história é essa matéria emocionante. Eu sou suspeita, né? Mas é isso, gente. História é lindo, lindo demais. Ó, então, o fragmento do discurso, ele está falando sobre os braços, o número de trabalhadores, sobre o governo, né, que deve incentivar essa vinda do imigrante. O fragmento do discurso, dirigido ao parlamentar do Império, refere-se às mudanças, então, em curso no campo brasileiro, que confrontam o Estado e a elite agrária em torno do objetivo de, letra A, fomentar ações públicas para a ocupação das terras do interior, que o governo quer que essas terras sejam ocupadas? Claro que não, né? A gente vive num momento de concentração de terra, lei de terras, não estou falando sobre ocupação do interior do território. Adotar um regime assalariado para proteção da mão de obra estrangeira? Eu quero proteger, gente, essa mão de obra estrangeira? Será que é isso? Não, né? Tanto que esse cara é algum... Aqui eu quero só atrair esse imigrante. Olha a letra C. Definir uma política de subsídio governamental para o fomento da imigração. É isso. O que está sendo discutido aqui, olha. Ele aqui está fazendo um discurso, né, em resposta a esses grupos que querem que o governo dê esse subsídio para a imigração, que o governo ajude com os custos da vinda desse imigrante para o Brasil. E isso também está relacionado àquela política de branqueamento populacional. Lembra? O governo ali incentivando. Existe um médico, gente. A galera que naquela época vai fazer cálculos de que após o fim do tráfico a sociedade brasileira se tornaria branca, que a gente acabaria aí, então, com a população negra brasileira. Então, um fomento também a essa política de branqueamento populacional em meio àquele século XIX, marcado por darwinismo racial, tá? Só para contextualizar isso também. Então, gabarito letra C. E vamos para o último tema, tá acabando. Poxa. Sei que vocês queriam, né, top 10 temas para o Enem, mas a gente trabalhou aqui com 5 e eu espero que esses temas, né, te ajudem aí nesse foco, nessa reta final para o Enem. Essa é a única questão que não é do Enem, tá, gente? Eu peguei para a gente fechar porque eu acho que ela consegue atingir bem. É uma questão do nosso sistema de ensino, uma questão, então, né, para vocês inédita, mas ela consegue abranger bem esse período que eu quero trabalhar com vocês, que é o período do entreguerras. A gente tem uma ilustração que diz assim, ó. Alguém sabe qual é a saída para a crise de 29? Vamos, aí uma figura ali, né? Vocês já identificaram quem é esse indivíduo, pelo bigode, pela suástica, né? Adolf Hitler. Eu, senhor. Então, ele ali se apresentando como a saída para a crise. Olha só. A crise de 29 marcou significativamente a história do capitalismo contemporâneo, pois afetou quase todas as economias mundiais. Na Alemanha, o nazismo cresceu expressivamente
na década de 1930 ao propor. Vamos dar uma pausa para a gente analisar o período entre guerras? Galera, quando eu falo de período entre guerras, eu estou falando ali do período que vai desde o final da Primeira Guerra Mundial, 1918, até 1939. Então, dentro do período entre guerras, eu tenho a Revolução Russa de 17, porque após a Revolução Russa de 17, a gente tem toda a construção, né, da União Soviética, então o crescimento da esquerda. Quando o texto fala que afetou quase todas as economias mundiais, a gente sabe que a União Soviética, né, não vai sofrer o impacto dessa crise de 29. Então, eu tenho Revolução Russa, o final os tratados de paz ao final da Primeira Guerra. A gente, né, entendia essa Primeira Guerra como uma guerra que acabaria com todas as outras, e a gente sabe que não é isso que vai acontecer. A gente vai ter ali, com o Tratado de Versalhes, com a punição da Alemanha, aquele tratado que considerou a Alemanha como a única culpada pela guerra, estabeleceu pesadas, né, perdas territoriais, perdas militares e econômicas para a Alemanha. A gente sabe que vai surgir ali um revanchismo alemão. E é dentro desse período entre guerras, dessa década de 20, 30, que a gente tem a ascensão do nazifascismo. Tá? Esse é um período, gente, de crise do liberalismo. Essa crise da década de 20 e de 30 é uma crise do modelo liberal. O que a gente viu com Vargas? Estado interventor. O que a gente vai ver ali no final da crise de 29? O Estado interventor. Então, é uma crise desse modelo liberal. Nazismo, fascismo, né, são ideologias antiliberais que vão criticar esse liberalismo também. Então, essa década de 20, essa década de 30, é um período, gente, principalmente para a Europa, né, coloquei aqui o mapa europeu para vocês, marcado por crise. E, claro, né, a gente tem ali já na década de 20, um crescimento da economia norte-americana, depois a gente vai ver a crise de 29, mas para a Europa é um período de reconstrução, é um período que a Europa está saindo ali do trauma dessa Primeira Guerra Mundial. Se para a Inglaterra e para a França, né, tá difícil, imagina a situação da Itália e da Alemanha. Aquela República de Weimar na Alemanha, uma república que é associada com a derrota na guerra, uma república liberal que parece não trazer uma resposta, uma solução, parece que a Alemanha está afundando, e é isso mesmo, né? O Tratado de Versalhes queria tinha a intenção de jogar a Alemanha no fundo do poço. Então, em meio a esse momento de crise, desemprego, caos social, inflação, é que eu tenho a radicalização, né? Uma radicalização das ideias. Eu tenho ideias radicais surgindo ali e uma polarização. Ok? Quando eu coloco aqui polarização política, é um momento em que eu tenho, de um lado, crescimento da esquerda. Na Itália, a gente tem um chamado Biênio Vermelho, né? E depois a gente tem o Grupo Fácil de Combatimento, o Partido Fascista, uma organização paramilitar, nacionalista, antiliberal, anticomunista, surgindo ali, né, para combater essa esquerda, esse movimento operário dentro da Itália. Eu tenho um crescimento da esquerda, gente, em toda a Europa. Eu tenho um movimento dos espartaquistas na Alemanha. E aí, em meio a tudo isso, né, e pensando em Alemanha, né, o Mussolini chegou ao poder na década de 20, depois da marcha sobre Roma. Outra coisa, o fascismo, gente, foi uma opção. O Mussolini não chegou ao poder através da força, não foi através de um golpe de Estado, ele foi convidado. Então, em meio a essa polarização das ideias, a esse crescimento da esquerda que assusta essa burguesia, né, que assusta esse governo, então, o fascismo foi uma opção. Chegou ao poder, se consolidou ali na década de 20, e o nazismo na Alemanha, o Hitler tenta chegar ao poder ali na década de 20, né, não consegue, mas na década de 30, após a crise de 29, que termina de arrasar com a economia alemã, o partido nazista foi o partido mais votado. Então, como é que se governa na Alemanha sem o apoio desse partido? Não se governa sem o apoio do partido nazista. Então, você convida, né, a gente tem aqui o Hitler sendo convidado a assumir o poder como chanceler. Então, de novo, esse nazismo como uma opção, esse nazismo que chega ao poder ali, apoiado por essa população, prometendo uma estabilidade,
prometendo, né, retomar o crescimento econômico da Alemanha. A gente sabe que quando Hitler chega ao poder, ele vai rasgar o Tratado de Versalhes, né, ele vai descumprir o Tratado de Versalhes, vai fazer um processo expansionista, e que esse revanchismo alemão vai levar à Segunda Guerra Mundial, que para muitos, na verdade, é uma continuação da Primeira. Então, olha quantas coisas aí a gente pode trabalhar, né, dentro desse período entre guerras. Não deixem de olhar também a crise de 29, essa crise de superprodução, subconsumo. Como eu falei para vocês lá no início da aula, a gente está vivendo um momento também de crise econômica, né, no mundo. Então, a gente pode ter uma questão contextualizando isso. É sempre importante a gente estar atento ao que está acontecendo no Brasil e no mundo, acompanhar os jornais e sempre olhar a história, né, relacionando os acontecimentos ao nosso presente. Vamos voltar para a questão para a gente fechar a aula. Poxa, já vai acabar, passou rápido, né? Para mim passou, gente, não sei para vocês, mas foi muito bom ter a companhia de vocês até aqui. Vamos encerrar aí a quinta questão. Ó, na Alemanha, o nazismo cresceu expressivamente na década de 30 ao propor letra A, nacionalismo militarista exacerbado e críticas ao padrão econômico liberal. Já está aqui a nossa resposta, né? Essa exaltação do nacionalismo, de você resgatar, né, a glória. Na Itália, a mesma coisa acontece, né? Você olha para um passado de esplendor que a Itália teve, você quer resgatar isso. Então, o militarismo, a gente sabe ali que o Hitler, né, ele já vai fazendo um processo de expansionismo. Existe um discurso, né, do Hitler de que a Alemanha ela teria inimigos internos e externos. Então, os inimigos externos, França, Inglaterra, os inimigos internos, os judeus, os comunistas, os associais, enfim. Então, eu tenho um discurso, né, que vai militarizar ações para militarizar a sociedade, enfim, o militarismo exacerbado, o nacionalismo e críticas ao padrão econômico liberal, mas críticas também ao comunismo, né? O fascismo, o nazismo, eles vão defender a propriedade privada, a gente vai ter ali, claro, um Estado também interventor, mas sempre defendendo a propriedade privada, mas criticando essa república liberal como algo que não seria capaz para trazer a solução para essa crise, né, ali pós crise de 29. Tranquilo? Finalizamos por aqui. Espero, gente, que depois disso vocês estejam mais tranquilos, que vocês percebam aí todo o conhecimento que vocês construíram ao longo do ano. Tá aí, o conteúdo está com vocês. Tirem pausas também, tá? Descansem, assistam filmes, documentários nessa reta final aí até janeiro, né? Descansem e vai dar tudo certo. Nós vamos com você até a sua aprovação. Pode vir, Enem, pode vir tranquilo. A gente está preparado para essa prova. Desejo que vocês façam, galera, um excelente exame e que vocês voltem, né, para contar para a gente, para, né, depois que vocês passarem, depois que vocês forem aprovados, que vocês voltem, entrem em contato com a gente, para a gente se orgulhar, né, muito de vocês, como tem acontecido todos os anos. É isso, galera. Foi um prazer enorme estar com vocês. Um beijo. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento da minha tela, ó. Uma boa prova, lindos do Enem, tá? Estamos juntos e voltem com boas notícias.